A maioria dos senhores ouvintes já terá escutado algumas vezes o termo economia paralela. Não fazendo uma ideia precisa do que se trata, certamente terá associado a algo ilícito ou incorreto. Conforme compreenderá, não estará muito longe da verdade. Para ser preciso, a economia paralela engloba todas as transações económicas que não foram registadas na contabilidade nacional. Obviamente, algumas transações não são registadas por motivos fraudulentos, no entanto, outras simplesmente ocorrem sem que tenhamos noção disso. Assim, podemos afirmar que a economia paralela inclui as transações não declaradas para efeito de fuga aos impostos e contribuições sociais e as transações resultantes de atividades ilícitas, mas também todo o tipo de produção e transação associada ao autoconsumo. Quanto às duas primeiras, creio que não subsistem dúvidas. No entanto, a última pode não ser totalmente clara. Repare no seguinte: se o produto interno bruto mede toda a produção de um país dentro de um certo período de tempo, não se considerando os bens ou serviços produzidos por nós para nosso próprio consumo, estamos a subvalorizar a totalidade da produção nacional. Quer isto dizer que, por exemplo, se num país A a população trabalhar 8 horas por dia e ainda se dedicar à produção de alimentos para autoconsumo, enquanto que no país B a população trabalhar as mesmas 8 horas por dia e adquirir a totalidade dos alimentos em supermercados, o mais certo é que o PIB do país B seja mais elevado do que o do país A, embora não existam quaisquer diferenças em termos de produção total. O mesmo se aplica quando temos os nossos filhos a serem cuidados pelos avós e não em instituições sociais, ou nós próprios cuidamos dos nossos pais na velhice em vez de os colocar em instituições sociais. Em termos de produção, riqueza, o resultado é o mesmo, mas em termos contabilísticos, não. Como é evidente, Sr. ouvinte, a parte mais preocupante da economia paralela não é esta, mas sim aquela que resulta da fuga aos impostos e contribuições sociais, bem como a das atividades ilícitas. Segundo o Observatório de Economia e Gestão de Fraude, a entidade que aconselho o Sr. ouvinte a consultar, a economia paralela em Portugal representava em 2015 praticamente 30% do PIB, qualquer coisa como 49 mil milhões de euros. Um valor tão elevado que, já naquela altura, se fosse sujeito a impostos, eliminaria o déficit de um ano para o outro. O que poderá explicar estes valores e o facto de ser tão elevado em Portugal? São vários os fatores a serem elencados, desde logo o peso dos impostos e das contribuições para a segurança social, a pesada burocracia, a conduta duvidosa de alguns representantes regionais e nacionais de órgãos de soberania, a ineficiência da administração pública, a falta de transparência das organizações públicas e privadas, as condições gerais do mercado, o baixo capital humano, a mão de obra imigrante ilegal, a reduzida participação cívica, a reduzida confiança social entre agentes, entre outros. Quando a tudo isto se acresce a sensação geral de inexistência de oportunidades, as práticas transversais de compadrio no setor privado, vulgarmente conhecidas por cunhas, e uma lógica destrutiva de salve-se quem puder, consubstanciada no tradicional desenrasque português, fica pouca pedra sobre pedra para trilhar um caminho que a todos diz respeito. Senhor ouvinte, já agora vale a pena pensar nisto.